Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? E aí, senhor, boa noite. Estamos. Tudo bem? Vou só ajeitar aqui, meu. Agora vai. Agora sim. Agora deve estar me ouvindo. Assim. Beleza. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Agora consegui resolver aqui, ó. Eu vou usar esse recurso aqui do celular simultaneamente a minha câmera aqui do notebook. Então, bem, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas agora nessa segunda parte, né, digamos, no mês de setembro, até ali eu abri o plano de ensino, estão previstos, os estudos da transformada de Laplace, as suas propriedades e aplicações da transformada de Laplace na resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem, né? Esse é um dos objetivos aqui da disciplina, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a transformada de Laplace, né? Vou mostrar para vocês aqui no livro. A transformada de Laplace ele é uma transformada integral dentre as muitas que existem, né? E tem por objetivo, então, né, usar uma matemática, digamos, mais sofisticada na resolução de problemas que são modelados por equações diferenciais ordinárias que, digamos assim, não são aquelas mais comuns, né? Em situações em que ocorrem, digamos, eventos que a gente pode, digamos assim, chamar de extraordinários, né? Fontes com energias instantâneas, né? Uma aplicação instantânea de uma força, né, num ponto, num determinado distante de tempo. Então, isso tudo dá origem a certas equações diferenciais cujas fontes não são funções, como a gente está familiarizado, digamos assim, né? E isso só pode ser resolvido através de técnicas mais avançadas, né? E dentre essas inúmeras técnicas que existem, estão as equações diferenciais e as transformadas de Laplace correspondentes, tá? Então, aqui no livro, né, aparece lá no capítulo 6, vocês estão vendo aí a capa o sumário, né? Ó, vamos lá no capítulo 6 do livro,
Aqui está lá na página 162. Deixa eu fechar aqui. Então, assim, pessoal, como está dito ali no início, ó, muitos problemas práticos de engenharia envolvem sistemas mecânicos ou elétricos sob a ação de forças externas descontínuas ou de impulsos. Tá? Então, impulsos são forças, né, de extrema magnitude aplicadas de modo instantâneo. Por exemplo, um raio, né, como é que se modela matematicamente a força instantânea? Né? Isso não é exatamente uma função. Tá? Então, isso acaba gerando a necessidade de usar técnicas mais sofisticadas para a resolução dessas equações. Então, aqui tem uma discussão sobre integrais impróprias, né? Certo? E aí a gente chega, né, um pouco mais para frente aqui, ó, nesta definição, né, que é a chamada transformada de Laplace. Né? Certo? Então, a transformada de Laplace é esta integral que vocês estão vendo aí. Ó. É uma fórmula que envolve uma integral de zero até infinito, né? Certo? De uma função f de t. Digamos, a f de t, vocês podem imaginar que é uma função do tempo. Né? Então, a transformada de Laplace desta função é igual àquela integral que vocês estão vendo ali, ó, integral de zero até mais infinito, né? De e na menos st vezes a f de t dt. Né? Nesta fórmula 4 que vocês estão vendo aí, né, este s que aparece ali no expoente do número e, né, multiplicando o fator t, né, fica e na menos st, ele é um número desconhecido, é um parâmetro, é uma variável. Né? Então, ao calcularmos essa integral aqui de zero até infinito, né, a gente vai considerar que a variável de integração, como está dito ali, é a variável t, certo? Então, a gente vai usar os teoremas todos, né, conhecidos que permitem avaliar integrais impróprias desse tipo, e no desenvolvimento dos cálculos, né, dessas integrais que aparecem aqui, a variável s é considerada uma constante, porque a integral é na variável t. Então, o que vai acontecer? Lá no final, né, das operações, dos cálculos, das simplificações, o resultado desta integral aqui vai ser uma função da variável s. Né? 1 sobre s, 1 sobre s ao quadrado, enfim. Né? Então, isso significa que, no final, esta integral é uma função que vai ser representada pela letra maiúscula f, né? O f de s, que é a chamada transformada de Laplace da função f de t. Então, a gente tem sempre duas funções envolvidas aqui, né, nas operações que envolvem a transformada de Laplace. A função dada, digamos, originalmente, né, que é a função que depende da variável t, e a função resultante da transformada de Laplace, que vai ser uma outra função, que vai ser representada, em geral, pela letra maiúscula correspondente ali da função f, né? F maiúsculo, só que agora na variável s. Né? Então, isso é uma operação que exige muito conhecimento de técnicas de integração, né? E muito conhecimento dos teoremas que envolvem o cálculo de limites no infinito. Né? Porque qualquer integral que é definida neste intervalo, né, de zero até infinito, vai ser, por definição, calculada através de um limite. Né? E aí, essencialmente, né, o que se precisa fazer para a gente poder resolver, a gente poder calcular a integral imprópria que corresponde ao cálculo da transformada de Laplace é saber calcular esse limite lá no infinito. Então, aqui tem algumas condições, né, sobre as quais é possível calcular, né, ou determinar a transformada de Laplace. Então, vou fazer aqui detalhadamente, né, este primeiro exemplo, vocês verem aqui, né, o exemplo 1, que é calcular a transformada de 1.
Então, como é que isso vai funcionar, né? Eu vou fazer aqui para vocês, no detalhe, esse desenvolvimento, para vocês verem quais são, né, as etapas, quais são os conceitos envolvidos aqui no cálculo da transformada de Laplace de uma função constante, né, que é a função 1, certo? Então, aqui dentro dessa chave, né, certo? É a função constante igual a 1, que significa que a f de t, né, a função que depende do tempo, é a função constante igual a 1, certo? É uma função constante. Então, pela definição, né, para eu calcular a f de s correspondente, né, eu tenho que calcular aquela integral ali, ó, integral de 0 até mais infinito, de n a menos st vezes 1 vezes dt. Certo? Veja que eu coloquei lá, né, dentro do símbolo da integral, aqui, multiplicando este fator n a menos st, que é chamado de núcleo da transformada integral, né, a lei da função, que nesse exemplo é 1. Bom, quando a gente calcula uma integral de 0 até infinito, né, por definição, isso equivale a calcular um limite, né, quando o extremo inferior da integral vai para infinito. Então, como é que isso é feito, né? Digamos assim, dividindo este cálculo em etapas. Eu vou fazer o limite quando m vai para mais infinito, né? E vou calcular a integral de 0 até m de n menos st dt. Essa é a operação que corresponde à definição, né, do cálculo da transformada de Laplace da função constante igual a 1. Bom, então, para eu concluir, né, esta operação, eu agora vou calcular primeiramente, né, a integral definida, ó, vejam que agora é a integral de 0 até m, né, e eu posso usar as tabelas de integrais conhecidas, né, isso aqui é uma integral definida agora, né, então a f de s, ó, se transformou nesse limite, o limite quando m vai para infinito, para mais infinito. Bom, integral de e na menos st dt. Então, vocês vejam que eu tenho que calcular aqui, ó, a primitiva dessa função em relação à variável t, que vai ficar a mesma coisa que e na menos st dividido por menos s, né, usando a técnica da substituição. E eu vou calcular, então, esta é a função primitiva ali, e na menos st dividida por menos s, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, né, eu tenho de calcular a primitiva no extremo superior do intervalo e também calcular a primitiva no extremo inferior do intervalo, depois subtrair, né, e finalmente calcular o limite. Então, resulta o limite, quando m vai para mais infinito, de e na menos sm dividido por menos s menos, ó, e na menos s vezes zero dividido por menos s. Você veja que a primitiva, né, é na variável t, então significa que eu tenho que substituir primeiramente o t pelo extremo superior do intervalo, que é o m maiúsculo, e depois substituir o valor do t no extremo inferior do intervalo, que é o valor igual a zero. Então, vejo que aqui tem um sinal de subtração, seguido desse sinal de menos na multiplicação, né? Então, esse menos com esse menos vai dar mais. E aqui, ó, no numerador dessa segunda fração, a gente tem e na zero, que é 1. Então, este resultado aqui será igual ao limite, quando m vai para mais infinito, de 1 menos e na menos s vezes m sobre s. E quando m vai para infinito, né, quando m vai para mais infinito, ressaltando aqui, né, que esse infinito aqui é positivo, esse expoente aqui, ele só tem duas possibilidades. Ou ele vai para infinito ou vai para zero. Né, porque a exponencial é uma função que ou vai para zero
ou vai para infinito, né? Vocês observem lá que quando a gente faz a gente faz a análise gráfica da exponencial, aqui o nosso velho conhecido lá da Wolfram, que a função exponencial tem como característica, né, uma função cujo limite no infinito são fáceis da gente calcular, né? E a análise gráfica permite deduzir, né, isso. Se eu faço o gráfico, por exemplo, da função e esp, vamos botar esp de x, por exemplo. Vou botar de 0 até 10. Né? Você veja que essa função ela tem esse comportamento de crescimento, né? E esse crescimento não vai se modificar, ele vai continuar. Né? Então, a função nx, se eu faço, né, a análise desse gráfico, eu vejo que à medida que o x aumenta, né, à medida que o x vai para mais infinito, a função nx também vai para mais infinito. E se eu colocar esp de menos x, né, aí eu terei um comportamento que vai ser simétrico, né? Vai tender a zero. Quanto maior for o valor de x, mais próximo de zero é, aqui, ó, pelo gráfico, né, o valor da exponencial. Então, analisando, né, essas duas possibilidades, eu vejo que a única possibilidade de que exista o limite deste fator aqui, né, é quando no infinito este fator tenha limite igual a zero. E para isso acontecer, o S deve ser positivo. Né? Então, quando o S for positivo, essa parcela aqui vai tender a zero, né, e aqui vai ficar 1 sobre S. Então, a transformada de Laplace resultante lá no final é 1 sobre S, que é representada, então, por aquela notação genérica ali, que a gente chama, então, de F de S. Né? Então, este é o resultado da transformada de Laplace da função constante igual a 1. Né? E vejam que a única possibilidade desse limite existir, né, é quando S for positivo. Né? Então, para valores de S que são positivos, né, esse limite é 1 sobre S, que é a transformada de Laplace. Se o S for negativo, este limite aqui será mais infinito, e aí a integral será divergente. Então, a transformada de Laplace não existe, né, se os valores de S forem negativos. E, evidentemente, não existe a transformada de Laplace se o S for igual a zero, porque a divisão por zero também não existe. Né? Então, os únicos valores de S que realmente pertencem ao domínio, né, de definição dessa transformada são os valores de S estritamente maiores do que zero. Tá? E é o que o livro apresenta aqui, né, no nosso desenvolvimento. Ele faz aqui, é claro, né, você sabe que a maioria dos autores, né, nos exemplos aqui, acaba representando de maneira bem mais sucinta, não apresenta todas as etapas detalhadas como eu faço aqui quando eu apresento qualquer uma das fórmulas, né? E então é interessante, né, a gente ver, né, o desenvolvimento também no livro, né, porque aqui nesse desenvolvimento, ó, pessoal, o que ele faz, né? Ele tá dizendo que essa integral de zero até infinito, de n menos st dt, é menos o limite, né, de n menos st sobre s, quando a vai para infinito, a integral de zero até a. Eu usei a letra m e está usando a letra a. Né? Então, ele faz aquelas substituições ali, de acordo com o teorema fundamental, faz essa análise da exponencial no infinito e conclui já direto, né, que o resultado é 1 sobre s, se o s for estritamente maior que zero. Tá? Um segundo exemplo que o autor apresenta, né, é calcular, então, a transformada de Laplace da função e elevado na at, né, para qualquer valor de a. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né, neste exemplo, é que nós temos a função e elevado na at. Tá? Então, isso inclui, né, pessoal, e na 2t, e na 3t, e na menos 4t, e na menos t, todas as funções do tipo e elevado na a vezes t. Então, esse a que aparece ali no expoente, né, é um coeficiente constante.
tá? Um valor fixo, né, multiplicado pelo valor de t, que é a variável independente, né, desta função. Então, se o a for positivo, 2, 3, ou menos 1, menos 2, né, se for negativo, então não vai fazer diferença no desenvolvimento. Tá? Então, como é que a gente calcula a transformada de Laplace? Neste caso, a gente vai calcular essa integral aqui, de 0 até mais infinito, né? De e na menos st multiplicado por e elevado na at vezes dt, né? Porque é isso que a gente, assim que a gente monta, né, este cálculo, digamos assim. A gente vai primeiro escrever na integral a função f de t multiplicada pela exponencial e na menos st dt, e depois integra, né, no intervalo de 0 até mais infinito. Então, essa integral ela pode ser transformada nesse limite aqui, que é a notação que eu estou usando, né? E eu vou integrar, então, de 0 até m. Então, vocês vejam que esses dois fatores aqui que aparecem nessa multiplicação têm a mesma base. Então, eu posso conservar a base, que é o e. Né? E aqui eu tenho um fator comum, que é o t. Né? Então, eu vou escrever como menos s menos a vezes t vezes dt. Então, essa é a integral, né, que deve ser resolvida, tá, para que eu consiga determinar quem é a transformada de Laplace desta função. Tá? Então, o que vai resultar? Né? A f de s será o limite no m, quando m vai para mais infinito, de primitiva de e na menos s menos a, que é e na menos s menos a vezes t, dividido por menos s menos a, e eu vou calcular essa primitiva nestes dois pontinhos aqui. Tá? Então, fazer a leitura aqui que está meio pequena a fonte. Né? Ó. Limite, quando m vai para mais infinito, de e na menos, parênteses, s menos a, parênteses, vezes t, dividido por menos, parênteses, s menos a, vou calcular essa primitiva nesses dois pontos, ponto zero, ponto m e ponto zero. Tá? Então, vai ficar o limite, quando m vai para mais infinito, de e na menos s menos a vezes m, sobre menos s menos a, menos e na menos s menos a vezes zero, dividido por menos s menos a. De acordo com o teorema fundamental do cálculo. Né? Eu calculo a primitiva, que é essa função aqui, e avalio essa primitiva no extremo superior, menos essa mesma primitiva no extremo inferior, que é o valor da função calculado no ponto zero. Então, quando o m vai para mais infinito, como nós vimos ali na representação gráfica, ou a exponencial vai para mais infinito, ou a exponencial vai para zero. Então, a única possibilidade desse limite existir, que vai ser igual a zero, né, é quando este fator aqui, S menos A, for positivo, a exponencial e na menos SA vezes M tenderá a zero quando o M vai para mais infinito. Então, vai ficar zero este fator aqui, menos com menos vai dar mais, vai dar 1 dividido por S menos A, né, desde que o S seja estritamente maior do que A, que é a condição que torna, né, este fator aqui um fator convergente para zero quando o m vai para mais infinito. Então, essa expressão, na notação usual, né, é chamada de f de s. Né? Então, a gente pode representar assim, só de maneira sucinta. Vamos supor que tu tenha e elevado na t. Né? Qual, digamos, aqui tu vai ter a f de t e aqui a f de s correspondente. Né? Certo? Então, digamos que seja e elevado na t. Então, o a aqui, que é aquele coeficiente que aparece lá, ó, multiplicando t, neste exemplo, o a vale 1. Então, a transformada de Laplace correspondente é 1 sobre s menos 1. Digamos que eu tenha um outro exemplo, né? E na menos 4t. Né?
digamos que se fosse a nossa função de t, a função e na menos 4t. Qual vai ser a f de s correspondente? Vai ficar 1 sobre s menos 4, ou seja, 1 sobre s mais 4. A transformada de Laplace correspondente a esta função aqui da variável t. Então, esta é a vantagem, né? A gente tem uma fórmula como essa aqui. A gente consegue incluir, né, nesta fórmula várias funções que têm uma característica semelhante, né? Tem alguma propriedade comum a todas elas. Que propriedade é esta? É este coeficiente aqui, ó. Então, basta eu identificar esse coeficiente, né, e substituir lá naquela fórmula e pronto. Né? Está definida a transformada de Laplace daquela função ali. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Não, senhor. Tranquilo? Então tá, vou seguir, Tranquilo. então. Então, voltando aqui para o livro, né, veja que está ali o desenvolvimento, ele, como já comentei com vocês, né, em geral, né, o desenvolvimento apresentado no livro é mais resumido, né, do que esse desenvolvimento mais detalhado que eu faço aqui no caderno. Né? Bom, aí tem essas situações, como aqui do exemplo 6, tá? Onde vocês têm, então, uma função que é representada e definida através de um gráfico. Né? Então, este exemplo aqui, que ele chama de exemplo 6, é um exemplo de uma função, como ele está dizendo, né? Uma função seccionalmente contínua e cujas leis que a definem, né, são deduzidas ali do gráfico. Ó. Vocês vejam que essa função, ela está definida, ela não está definida como uma lei f de t. Né? Vocês têm o gráfico. Então, vocês têm que deduzir esta lei da função a partir do gráfico. Ó. Vocês vejam que aqui, né, o autor marca aqui o 0 e o 1 ali, né? O 0 nem está marcado. Então, está aqui o 1, está aqui, digamos, o k. Né? E aí está dizendo que a função tem esse comportamento aí gráfico bem detalhado, e que a partir desse gráfico, então, a gente pode deduzir as informações do quais são as leis da função. Né? Vamos fazer aqui, daí vocês vão pensando aí. Tá? Beleza? Então, vejam, ó, aqui entre 0 e 1, né? Aqui não aparece o 0, mas a gente sabe que na intersecção dos eixos, né? Aqui no eixo horizontal tem que ser 0. Né? Então, quando t, que é a variável independente, ó, vejam aqui, ó, a variável independente é a letra t. Né? Quando t varia de 0 até 1, né, a lei da função é 1. Quando chega no 1, a função pula bruscamente, né? Ela pula aqui no ponto 1, ela vale k. Né? E do 1 em diante, ela vale 0. Né? Certo? Então, vejam. A gente, né, digamos, né, ó, o y, que é a f de t, né, certo? É uma função que vai ter três leis. Tá? É 1, né, se o t está entre 0 e 1. Tá? É igual a k se o t for igual a 1. Tá? E vejam, a partir do ponto 1 ali, ó, tá? Ela é constante igual a 0. Então, ela vale 0, né, se o t for estritamente maior que 1. Tá? Então, qual é o objetivo do autor? Né? É trabalhar com essa
habilidade, né, de deduzir a lei da função a partir do seu gráfico. A partir do gráfico da função, descobrir essas diferentes leis, né, e entender que, no cálculo da transformada de Laplace, né, é necessário lembrar que, nesse ponto aqui, ó, né, onde a função troca de lei, tá, no ponto 1, não faz diferença. Essa bolinha aqui está naquela constante K ali, ó, que aparece aqui assim. O valor dessa constante aí não vai fazer diferença nenhuma. Tá? E do 1 em diante, ó, vocês vejam como a função vale zero, né? Na hora que eu calcular essa integral, basta eu calcular a integral de 0 até 1. Né? Ó, então, vai ficar a integral de 0 até 1, né, de e na menos st dt. Tá? Por quê? Porque de 1 até infinito, né, a integral vai dar zero, porque vai ficar a e na menos st multiplicado por zero. Vai ficar essa integral de 0 até 1 mais a integral de 1 até... Vamos escrever aqui, ó, até mais infinito, de e na menos st vezes zero vezes dt. Certo? Ó. Por quê? Porque de 0 até 1, né, a lei da função é 1, que está aqui, a gente não precisa escrever, né? E na menos st vezes 1, a gente não escreve o 1 ali. Mais a integral de 1 até infinito. A integral de 1 até infinito é da exponencial, que aparece sempre, e na menos st, vezes zero. Bom, essa integral aqui vai dar zero. Então, essa parcela aqui, ó, obrigatoriamente é igual a zero. Então, só precisa calcular essa integral aqui. Né? Então, vejam, ó, essa integral vai ficar e na menos st dividido por menos s. Né? Tu vai calcular isso aqui, né? Substituindo, primeiramente, o t por 1 e depois o t por zero. Né? Lembre que essa integral é calculada na variável t. Né? Então, eu vou substituir, primeiramente, o t por 1, vai ficar e na menos s dividido por menos s, menos e na menos s vezes zero, dividido por menos s. Ou seja, a transformada de Laplace lá no final vai ser 1 menos e na menos s sobre s. É 1 sobre s. Né? Tá? Esse 1 sobre s sai daqui, né? Esse menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar e na menos s vezes zero, fica e na zero, que é 1. Então fica 1 sobre s, com um sinal positivo aqui na frente. Tá? Menos este fator aqui, que é e na menos s sobre s. Então, quando a gente tem, né, este tipo de informação, que é a função dada pela sua representação gráfica, né, a gente interpreta o gráfico, deduz, né, as diferentes leis e consegue calcular a transformada de Laplace. Então, está aqui no livro, né? Ó, ele faz a identificação das diferentes leis, né? E, após, então, o desenvolvimento, né, que ele faz também de modo bastante simplificado, está lá, né, o resultado daquela transformada. Né? Bem, aí, pessoal, tem vários outros exemplos aqui. Né? Eu não vou fazer todos esses exemplos. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, mais para frente vai aparecer uma tabela. Deixa eu ver se tem aqui. Já tem um problema de valores iniciais aqui. Ó. Tá, isso aqui eu posso fazer depois. Deixa eu ver aqui a tabela. Aqui, ó. Ó. Então, tabela. Então, essa tabela, né, que aparece na página 169, né, é a tabela que representa as transformadas de Laplace elementares. Né, certo? Então, digamos assim, tu tem aqui, ó, numa coluna, que aqui é do lado esquerdo, né, as funções da variável t, ó, né,
1, e elevado na t, t na n, t elevado na p, seno, cosseno, né? E aqui do lado direito, né, as fórmulas correspondentes da transformada de Laplace de cada uma das funções, né? Então, digamos, né, vou escrever aqui as principais, aqui, aquelas que, né, que aparecem nessa tabela, certo? A transformada de 1, né, você veja ali, ó, é 1 sobre S, né, se o S for maior que zero, né, a transformada de E na AT, né, é 1 sobre S menos A, como nós vimos ali no desenvolvimento, né. O terceiro exemplo, ó, que é muito importante, é a transformada de T na N, né, que é o fatorial de N sobre S na N mais 1. Né. Aqui, as fórmulas, a fórmula 4 vamos deixar por enquanto, né? A fórmula 5, ó, a transformada de Laplace do seno de A vezes T, que é o quociente A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, vale para S maior que zero, né? E a fórmula número 6, digamos, que é parecida, né? Que é a divisão do S pelo S ao quadrado mais A ao quadrado, para S maior que zero, né? Também é bastante importante, porque essas funções são frequentes aí nas resoluções das equações, né? A fórmula número 7 é a transformada de Laplace do seno hiperbólico de A vezes T, né, que é uma combinação de exponenciais. Você veja que ela tem uma fórmula parecida com a do seno, né? Mas aqui é uma subtração, e a do cosseno hiperbólico. Bom, então eu vou trabalhar com essas fórmulas iniciais aqui, né? Para vocês verem que isso já, digamos assim, já nos dá uma boa quantidade de informação que vai permitir, então, resolver certos problemas, certas equações diferenciais de primeira e segunda ordem a partir destas fórmulas, como ele está dizendo ali no livro, né, transformadas de Laplace elementares, tá? Ó, a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S, transformada de Laplace do E na AT é 1 sobre S menos A. Eu não vou me preocupar muito aqui, pessoal, com a validade das fórmulas, porque isso não vai interferir muito nos nossos problemas, tá? Transformada do polinômio T na N é o fatorial de N dividido por S na N mais 1, né? A outra ali a gente não vai usar quase, né? A transformada do seno de A vezes T é A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. A transformada do cosseno de A vezes T é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. A transformada do seno hiperbólico de A vezes T é A sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. E a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de A vezes T é o S dividido por S ao quadrado menos A ao quadrado. Bom, então, por exemplo, né, para ilustrar aqui, vamos supor que eu queira calcular, né, a transformada de Laplace de T ao quadrado. Então, agora, como eu já tenho a tabela, eu não preciso novamente fazer o desenvolvimento pela definição, isto é, calcular a integral de 0 até infinito de E na menos ST vezes T ao quadrado dt. Né? Já está desenvolvido aqui, ó, melhor dizendo, já está registrado, né, que a transformada de T na N é igual a N fatorial sobre S na N mais 1. Né? Aqui para números inteiros. Né? Vamos ver quais são as restrições que ele apresenta lá para o N. Ó, N um inteiro positivo. Né? Então, vamos escrever aqui. N inteiro positivo. Que é o caso aqui, né? T ao quadrado, né? O N é 2, certo? Que é um número inteiro positivo.
Então, de acordo com aquela fórmula lá, a gente resolve direto, ó, fatorial de 2 dividido por S na 2 mais 1, ou seja, 2, né, que é o fatorial de 2, sobre S elevado ao cubo. Beleza? Mesma coisa, se eu quiser calcular a transformada do seno, né, a transformada de Laplace do seno de t, por exemplo. Né? Ó. Então, aqui, ó, já está pronto. Ó. Qual é o A aqui? Né? O A é o coeficiente do t, que é 1. Certo? Então, basta substituir o A por 1 aqui, vai ficar o quociente do 1 sobre S ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Né? Ou seja, isso aqui é igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1. Tá? E, como a transformada de Laplace é uma transformada integral, né, valem as propriedades das integrais, as integrais indefinidas, as integrais definidas e as integrais impróprias. Todas elas têm a propriedade da linearidade. Né? Então, se eu quiser calcular uma transformada de Laplace de uma combinação dessas funções, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui a transformada de Laplace, né, de 3e na menos t, né, mais 4t mais 2. Né? Então, vai ter aqui, ó, uma função, né, que é uma combinação linear, né, de funções elementares, certo? O 3, o 4 e o 2 são constantes, então eu posso escrever isso aqui como sendo, né, igual a 3 vezes a transformada de Laplace de e na menos t, mais 4 vezes a transformada de Laplace de t, mais 2 vezes a transformada de Laplace de 1. Né? Então, né, agora eu calculo a transformada de Laplace de cada uma dessas funções aí, usando as fórmulas que nós vimos ali. Né? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1 sobre S menos 1, que é a transformada de Laplace de e na menos a vezes, desculpe, a transformada de Laplace de e na a vezes t é 1 sobre S menos a. Neste exemplo ali, o a vale menos 1. Né? Mais 4 vezes, ó, a transformada de t na n, nós vimos ali que é o fatorial de n dividido por S na n mais 1, se o n for um número inteiro positivo. Neste caso aqui, nós temos t elevado a 1. Então, fazendo uso do n igual a 1, nós teremos o fatorial de 1 sobre S na 1 mais 1, né? Mais 2 vezes a transformada de 1, que é 1 sobre S. Né? Nós já vimos aqui, até fizemos o cálculo detalhadamente. Né? Então, a transformada de Laplace resultante será 3 sobre S mais 1, mais 4 sobre S ao quadrado, mais 2 sobre S. Muito bem, pessoal. Aí vocês devem se perguntar, tá, mas para que serve isso? Tá? Qual o objetivo de utilizar a transformada de Laplace e estas propriedades? É que assim como existe, né, a transformada de Laplace, existe a transformada de Laplace inversa, digamos assim. Né? Ó, daqui para lá, o resultado é o cálculo da transformada de Laplace. Se eu pegar uma expressão de variável S e quiser voltar para uma função de variável tempo, eu vou fazer o cálculo da transformada inversa, né, que vai ser denotada por L na menos 1. Quer ver? Ó, aqui no livro ele já representa até dessa forma. Vendo? Quando eu calculo a f de S, eu calculo a transformada de Laplace da f de t. Quando eu volto para f de t, eu estou calculando a transformada de Laplace inversa da f de S. Né? Então, digamos assim, é como se existisse uma correspondência aqui. Ó, daqui para cá é transformada de Laplace. De 1 sobre S, quando volta para 1, é a transformada inversa. Ó, e na AT, calcula a transformada de Laplace, 1 sobre S menos A.
eu pego essa expressão aqui, 1 sobre S menos A, calculo a transformada de Laplace inversa, volta para o E na A vezes T. T na N, calculo a transformada de Laplace, dá N fatorial sobre S N mais 1, se o N for inteiro positivo. Se eu calcular a transformada inversa dessa expressão aqui, resultará em T na N. E assim para todas as outras fórmulas que aparecem aqui, né? Então, por exemplo, ó, transformada de Laplace inversa de 4 sobre S. Isso aqui é a mesma coisa, como o 4 é uma constante, né? É a mesma coisa que 4 vezes a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S. E a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S é a função constante igual a 1. Né? Então, aqui o resultado é 4 vezes 1, que é igual a 4. Né? Certo? Então, digamos, né, na anotação ali do livro que eu estou usando, né, nós temos aqui, ó, esta aqui é a f de S, né, e essa aqui é a f de t correspondente. Né? Certo? A transformada inversa, ela retorna, né, ela volta da f de S para a f de t. Um outro exemplo. Digamos que eu tenha que calcular a transformada de Laplace inversa de S sobre S ao quadrado mais 9. Então, vocês vejam, aqui vocês têm uma transformada inversa, que é dada uma expressão na variável S, certo? E eu quero retornar pela transformada de Laplace inversa na função f de t. Né? Então, neste exemplo, nós temos aqui, ó, claramente, né, a f de S é S sobre S ao quadrado mais 9. Tá? Então, quando eu quero descobrir a transformada de Laplace inversa, eu estou perguntando qual é a função de variável t que tem esta transformada de Laplace aqui, S sobre S quadrado mais 9. Então, vocês olhem lá, ó. Vocês olhem aqui nessa tabela. Você tem que procurar nessa tabela aqui, né, a fórmula. Aqui do lado tem duas colunas, né? Aqui tem a F de S e aqui tem a F de T, certo? Então, vocês têm que procurar aqui nessa coluna, né, a fórmula mais parecida com o exemplo que vocês têm lá. Aí vocês vão observar aqui que essa fórmula número 6 é exatamente a fórmula que vocês devem usar, né? Porque aquele 9 que está aparecendo lá no denominador é o A elevado ao quadrado, que é o A igual a 3. Né? Então, usando aqui a fórmula 9, né, a gente chega usando a inversa, que o resultado é cosseno de 3t. Então, né, o resultado dessa transformada de Laplace inversa é o cosseno de 3t. Tá? Aí vocês devem se perguntar assim, tá, mas agora está fazendo os cálculos todos diretos, né? Não está mais calculando a integral de 0 até infinito. Não, realmente não estou e não será mais feito isso, né? Porque o processo de cálculo das integrais impróprias demora muito tempo então eu fiz ali os primeiros 2 exemplos para vocês verem como é que funciona. Se vocês quiserem ver maiores detalhes, aqui no livro ele faz até alguns outros exemplos, né? Eventualmente exercícios propostos ali, mas eu não vou mais utilizar a definição, eu vou usar a tabela tanto para calcular a transformada como para calcular a transformada inversa. Né? Então, de maneira, né, fazendo um esquema aqui, né, fazendo um resumo, né, a gente vai ter sempre duas expressões, f de t com f minúsculo, né, então uma função que depende da variável t, o f maiúsculo que depende da variável s. Né? Certo? Então, f de s
representa a transformada de Laplace da f de t, né? E a f de t representa a transformada inversa de Laplace da f de s. Tá? Essas são as relações, né, entre essas funções, depois que a gente define tanto a transformada de Laplace quanto a transformada de Laplace inversa, né? Então, ó, se vai daqui para lá pela transformada de Laplace, volta pela transformada de Laplace inversa. Ok? Então, essa notação, né, esse L e esse L na menos 1 são notações que representam, né, a operação de cálculo da transformada de Laplace e transformada de Laplace inversa. Bom, então vamos ver no livro ali, pessoal. Agora a gente pode retornar um pouquinho aqui, ó. E vemos alguns exemplos, né? Ó. Eu vou mostrar, então, esse primeiro exemplo aqui da página 167, né, de como é possível, né, utilizarmos este recurso aqui da transformada de Laplace e também da sua transformada inversa, né, para o cálculo da solução de uma equação diferencial, tá, a partir de duas propriedades fundamentais, ó, que são essas duas propriedades que a gente está vendo aqui na tela. Transformada, vou escrever aqui na minha folhinha, propriedades. Transformada da derivada primeira de uma função e a transformada da derivada segunda de uma função. Então, vocês vejam que tem ali as duas propriedades, né, em sequência. Exatamente porque, né, essas duas operações são muito frequentes, né, certo? Para a gente poder, digamos, tirar proveito, né, destas duas propriedades quando a gente for resolver uma equação de primeira ordem, isto é, onde tiver uma derivada primeira, após a aplicação da transformada, a gente vai poder substituir por essas duas parcelas aqui, né? E se tiver uma derivada segunda presente na equação, a gente vai representar por esta notação aqui. Tá? Então, por exemplo, né, pessoal? Ó, vocês vejam lá, ó, transformada da derivada primeira da f da f, isto é, a transformada da f' de t, é S vezes a transformada de f de t menos f de zero. Né? E a transformada da derivada segunda de uma função é igual a s ao quadrado vezes a transformada da f de t menos s vezes a f de zero menos a f' de zero. Tá? Ou, né, se a gente utilizar aquela anotação, né, de que transformada de f de t pode ser representada por o f grande, né, de S, né, a gente pode escrever assim também, ó, transformada, que é mais prático para aplicações como a resolução de equações, né, transformada da derivada primeira é igual a S f de S menos f de zero, e a transformada de Laplace da derivada segunda S ao quadrado f de S menos S f de zero menos derivada da f calculada no ponto zero. Beleza? Então, vocês vejam que estas duas fórmulas aqui, né, relacionam a transformada de Laplace da derivada primeira e da derivada segunda com a transformada de Laplace da função e mais os valores da função calculados no ponto zero e também da derivada calculada no ponto zero. Né? Então, com isso, a gente consegue
aplicar, né, estas propriedades e mais as fórmulas básicas na resolução de certas equações. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Então, é um exemplo que eu vou mostrar aqui, a resolução, né, é o exemplo 1 da página 167 do nosso livro aqui. É resolver o seguinte problema. Vou copiar aqui, ó. Certo? Bom, então aqui, ó, nós temos derivada segunda do y, né? Os tracinhos ficaram meio próximos ali, tá? Então, fazendo a leitura. Y duas linhas, menos y linha, menos 2y igual a zero, que é a equação que nós vínhamos resolvendo, né? Juntamente com as duas condições iniciais. Y de zero igual a 1 e y' de zero é igual a zero. Então, qual é a ideia aqui? Na solução desse tipo de problema, né, que a gente chama de problema de valores iniciais de segunda ordem, que é um problema com uma equação diferencial ordinária de ordem 2, linear, de coeficientes constantes e homogênea, junto com as duas condições iniciais. Então, nós vimos lá que é possível resolver tais problemas através da equação característica, calcular a solução geral e depois trabalhar com as condições iniciais para achar as constantes, né? A ideia da transformada de Laplace é a gente não fazer o uso da equação característica, tá? Então, como é que vai funcionar aqui a técnica? A gente vai aplicar inicialmente a transformada de Laplace na equação diferencial de segunda ordem, tá? Vamos usar as propriedades da linearidade, as propriedades que relacionam a transformada da derivada primeira e da derivada segunda, que estão vendo ali na tela, né? Com as condições iniciais, vamos transformar todas essas parcelas que dependem da variável t em frações, em parcelas que dependem da variável s, e lá no final a gente vai usar a transformada de Laplace inversa. Então, estas operações, elas são realizadas em sequência, né? Exigem, então, uma certa organização e vão demandar também o conhecimento de certas operações algébricas, né? Decomposição em frações parciais, né? O uso de identidades que, às vezes, são identidades que permitem reescrever uma fração, né? Apenas para que a gente consiga chegar naquela lista, né, de fórmulas básicas que constam naquela tabela de transformada de Laplace que eu representei há pouco ali, tá? Então, eu vou fazer aqui esse primeiro exemplo detalhadamente. Então, a ideia é a seguinte, ó, tu começa aqui escrevendo, né, a equação. E aí nós vamos calcular a transformada de Laplace. O que significa isso? A transformada de Laplace dos dois lados da equação, representados por esse L, né, que eu estou escrevendo aqui, ó. Então, o que isso significa? Ó? Calculei a transformada de Laplace do lado esquerdo aqui da equação e calculei a transformada de Laplace aqui do lado direito desta equação, né? Então, terei a transformada de Laplace do y duas linhas, menos a transformada de Laplace do y linha, menos 2 vezes a transformada de Laplace do y. E aqui do lado direito, né, nós temos a transformada de Laplace da função constante igual a zero, né? Agora, zero, né, lá dentro daquela integral que define a transformada de Laplace, se eu fosse calcular a transformada de Laplace pela definição, né, eu teria que calcular aqui, ó, essa integral, né, de zero até mais infinito, de n menos st vezes zero, né?
Se eu colocar a função constante igual a zero aqui, essa integral vai para zero. Tá? Então, a transformada de Laplace da função zero é igual a zero. Então, aqui do lado direito desta igualdade, né, eu vou substituir o resultado da transformada de Laplace da função constante igual a zero, que é também igual a zero. Tá? Então, aqui a gente vai fixar uma notação. Né? A gente vai dizer que a transformada de Laplace do y de t, né, é y de s. Né? Certo? Que vejam que nestas equações diferenciais aqui, né, o y linha, o y duas linhas, são funções que dependem da variável t, né? Seno de t, cosseno de t, n t, são todas funções da variável t. Então, é natural que a transformada de Laplace do y de t seja chamada de y de s, né? Para preservar essa relação aqui, ó. Então, vocês podem imaginar que esse y aqui da função da variável t é como se fosse um y minúsculo, né? E aqui esse y aqui da variável s é um y maiúsculo, tá? Então, vamos usar essa notação aqui daqui por diante. Em todos os exemplos que aparecerem de equações diferenciais ordinárias, primeira ou segunda ordem, né, a transformada de Laplace do y de t será chamada de y de s. Se for f de t, eu vou chamar de f de s, né, para manter a correspondência. Tá bom? Então, vocês vejam. Transformada do y duas linhas. O que vai ser a transformada de Laplace do y duas linhas? Vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. Né? Ó, s ao quadrado, mas não é f de s, né? É o y de s, porque agora, né, eu tenho que adaptar a notação, né? Menos s vezes o y de zero, menos o y' de zero. Né? Mas quanto é que é o y de zero? Está aqui, ó. O y de zero é 1. Quanto é que é o y' de zero? Está aqui, ó. Vale zero. Então, eu vou substituir aqui, né? E a transformada de Laplace do y', mesma coisa. Vocês vão usar qual é a transformada de Laplace da derivada primeira, ó. Aqui, ó. S vezes f de s menos a função correspondente calculada no ponto zero. Mas isso aqui é quando for f, né? Como aqui é y, então eu adapto, vai ficar s, y de s, menos o y', o y minúsculo, calculado no ponto zero, né? Que é uma das condições iniciais que está escrito ali. O y de zero é 1. Né? Então, eu vou substituir todas estas condições aqui, né? Ó, vai ficar derivada segunda substituída por s ao quadrado, y de s, menos s vezes y de zero, que é 1, menos o y' de zero, que é 0. Tá? Menos a transformada do y', s vezes y de s, menos o y de zero, que é 1, menos o y de s, que é igual a 0. Beleza. Ok, pessoal? Então, vocês vejam, todos esses termos aqui, ó, contêm o fator y de s, né? Então, isso que eu falei para vocês, né? No desenvolvimento destas operações, né, vão aparecer várias manipulações algébricas. Uma delas, que é a primeira que ocorre, é quando tu tem que desenvolver, após a aplicação da transformada de Laplace, as fatorações. Então, todo fator comum a y de s, tu vai deixar aqui do lado esquerdo o sinal de igualdade. Então, o que tem aqui? Ó? Y de s, né, que multiplica, ó, esse primeiro fator, que é s ao quadrado, que está aqui, ó. Aqui tem um fator que é o s, e aqui tem um fator que é 1. Deixa eu ver aqui se eu copiei certo.
Ah, não, faltou o 2 aqui. Aqui é o 2. Já ia esquecer do 2 ali. Vamos retornar aqui, pessoal. Para vocês entenderem aqui. L, Y, duas linhas, né? Substituído por esses três termos aqui. Tá? O L, Y, linha, substituído por esses dois termos. E aqui tem um 2. 2 vezes o L de Y. Né? Então, por isso que apareceu aqui 2 multiplicado pelo Y de S ali. Né? Na hora que eu virei a página, eu não conferi. Então, agora eu conferi, foi isso aqui. Então, ficou, retomando, o S ao quadrado vezes Y de S, menos S vezes o Y de S, menos 2, tudo isso multiplicado pelo Y de S. Tá? Agora, menos S, que é esse termo aqui, menos 0. Bom, aqui, ó, menos com menos vai dar mais 1, né? Igual a 0. Tá? Então, o Y de S, que multiplica S ao quadrado menos S menos 2, é igual a S menos 1, porque este fator aqui, ó, este fator aqui, né, ele não está multiplicando o Y de S. Então, por isso que eu falei para vocês, né, no desenvolvimento dessas operações, a ideia é isolar, como a gente diz, o Y de S. Eu tenho que resolver esta equação aqui, ó, enxergando que a incógnita desta equação é esta função Y de S. Então, o que eu faço aqui, este termo que não multiplica, né, o Y de S, ele aparece somando lá, fica S menos 1. E agora eu vou, então, dividir, né, essas duas expressões aqui, ó, S menos 1 dividido por S ao quadrado menos S menos 2. Tá? Muito bem. Agora, né, eu tenho que descobrir a transformada inversa desta expressão aqui, ó, né, para eu voltar, porque o objetivo o que é? Eu quero descobrir quem é o Y de T. Eu não quero descobrir quem é o Y de S. Eu tenho que calcular, então, após a definição do Y de S, né, eu tenho que calcular a transformada inversa do Y de S para definir quem é o Y de T. Então, só para fazer uma pausa aqui. Bom, tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Isso aqui é como se fosse, digamos assim, 50%, né, da tarefa. Né? Tu consegue chegar numa expressão que pelo menos define algebricamente, né, como é que tu vai calcular o y de t, que é a aplicação dessa transformada inversa de Laplace aqui nesta expressão. Tá? Então a ideia é a seguinte: isso aqui, eu vou botar um ponto aqui como se fosse uma pausa. Né? Então eu vou fazer o que a gente chama de decomposição em frações parciais. Decomposição. Ou seja, este fator aqui eu vou dividir em 2. Eu vou separar, melhor dizendo, em duas frações. Observando que este termo aqui, ó, de segundo grau, se vocês calcularem as raízes, né, desta expressão aqui, uma das raízes é menos 1 e a outra raiz é 2. Tá? É só vocês igualarem a zero esta expressão aqui, as raízes são menos 1 e 2. Então, eu posso escrever esta fração aqui como sendo a soma de A sobre S mais 1 mais B sobre S menos 2. Tá? Onde é que eu tirei o S mais 1? É que uma das raízes do polinômio de segundo grau ali, S ao quadrado menos S menos 2 igual a zero, é menos 1. Então, fica uma fração correspondente ao fator S mais 1, e no numerador dessa fração vai aparecer uma constante que, por enquanto, é desconhecida, e a outra raiz daquele polinômio de segundo grau ali é o S igual a 2. Tá? Portanto, vai ter uma outra fração com uma constante B, que por enquanto é desconhecida, dividida pelo fator S menos a raiz, que é o 2. Tá?
Então, qual é a ideia? Eu quero descobrir, né, quais são esses coeficientes A e B que eu posso descobrir assim. Eu vou somar aquelas duas frações. Vocês vejam que aqui, ó, o mínimo múltiplo comum desses dois fatores é exatamente a multiplicação deles. Vocês vão dividir aqui pelo S mais 1, vai sobrar o A vezes o S menos 2. Né? Vocês vão dividir aqui, ó, pelo S menos 2, vai sobrar o B multiplicado pelo S mais 1. Acontece, então, que a gente tem aqui, ó, uma igualdade. Né? Este fator S mais 1 vezes S menos 2 é exatamente igual a S ao quadrado menos S menos 2. É só vocês multiplicarem. S mais 1 vezes S menos 2. S vezes S, S ao quadrado. S vezes menos 2, menos 2S. 1 vezes S é S. 1 vezes menos 2 é menos 2. Vocês vejam que dá exatamente, né? S ao quadrado menos S menos 2. Então, esses fatores que aparecem no denominador aqui, ó, são iguais, eles podem ser simplificados. Né? Então, o que tu vai ter? De um lado, no numerador, S menos 1, e do outro lado aqui, ó, somando A com o B, né? A mais B, vezes S, né? Menos 2A, mais B, resultante da multiplicação aqui, ó, e da propriedade distributiva, né, e do agrupamento dos termos semelhantes. Né? Então, o que vai acontecer? Tu vai ter aqui, de um lado, né, um polinômio de primeiro grau na variável S, e o coeficiente do S é 1. E aqui o polinômio na variável S, o coeficiente é A mais B. Então, este coeficiente A mais B tem que ser igual a 1, porque senão, né, essas duas coisas não seriam iguais. E, de outro lado, este coeficiente aqui, ó, que é menos 2A mais B, tem que ser igual a menos 1, né, para que haja igualdade entre a constante que aparece aqui e a constante que aparece do lado esquerdo do sinal de igualdade. Né? Bom, tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu tenho essas duas equações, né? Eu posso substituir, por exemplo, a primeira equação aqui, isolando o B, né? Que é 1 menos A, e eu posso substituir aqui na segunda equação, né? Então, eu vou ficar com menos 2A mais B, ou seja, mais 1 menos A igual a menos 1. Né? Então, isolando aqui, ó, fica menos 3A. Esse mais 1 aqui subtrai lá, fica menos 2. Então, o A é igual a menos 2 dividido por menos 3, que o A é 2 terços. Tá? O A é 2 terços. Né? Substituindo aqui, ó, 1 menos 2 terços, eu concluo que o B é 1 terço. Né? Então, eu tenho que o A é 2 terços e o B é 1 terço. Né? Então, ó, vou copiar aqui, o A é 2 terços e o B é 1 terço. Então, a decomposição que eu tinha é A sobre S mais 1 mais B sobre S menos 2. Né? Então, só para conferir aqui. Ó, então, a gente tem esta expressão aqui. Ó, então, agora o Y de S é isso aqui agora. Tá? Deixa eu voltar aqui na página anterior para ficar bem claro. O Y de S que nós tínhamos chegado era S menos 1 sobre S ao quadrado menos S menos 2. Né? Então, o que eu fiz aqui, ó, é a decomposição em frações parciais desta fração aqui que representa o y de S, né, na forma de
A sobre S mais 1, mais B sobre S menos 2. Né? E concluí, após aqui os cálculos, que o A é 2/3 e o B é 1/3. Então, eu substituí o A por 2/3 e o B é 1/3. Então, o Y de S, né, que é igual a tudo isso aqui, ó, o Y de S é 2/3 dividido por S mais 1, mais 1/3 sobre S menos 2. Né? Então, o Y de T, finalmente, é a transformada inversa do Y de S. Então, pelas propriedades, né, esse 2/3 que aparece aqui na primeira parcela multiplica a transformada inversa de 1 sobre S mais 1, né, e este 1/3 que aparece aqui, ó, multiplica a transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Né? Ou seja, este Y de T é igual a 2/3 vezes, ó, transformada inversa de 1 sobre S mais 1, né? Bom, aí vocês têm que lembrar ali, ó, naquela tabela, né? Ó, transformada de 1 sobre S menos A recai em E na A vezes T. Né? Então, sempre tem que escrever na forma de 1 sobre S menos o A. Né? Ó, então, voltando ali no nosso caderno, ó, esse S mais 1 aqui é a mesma coisa que 1 sobre S menos 1. Né? Então, aqui vai ficar E na menos T, e aqui vai ficar 1/3. Ó, transformada inversa de 1 sobre S menos 2, o A vale 2. Né? Então, esta é a solução do problema de valores iniciais. Né? 2/3 de E na menos T, mais 1/3 de E na 2T, que é obtido, né, através da aplicação da transformada de Laplace e da aplicação da transformada de Laplace inversa e das suas propriedades. Né? E, fundamentalmente, o que permitiu aplicarmos ali a transformada de Laplace inversa é esta operação aqui, que a gente chamou de decomposição em frações parciais, né? Que permitiu reescrever o Y de S, obtido inicialmente como sendo uma única fração, né? S menos 1 sobre S ao quadrado menos S menos 2, né? Eu separei essa fração em duas. Tá? Então, qual é a lógica? Né? Você tem que calcular as raízes do denominador, né? Ó, S ao quadrado menos S menos 2. Né? Tem que pegar e fazer essa conta aqui. Ó. Ao calcular as raízes dessa equação, pode usar a fórmula conhecida, né? Forma que resolve, né? Fica menos 1, mais ou menos, raiz de menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 2, sobre 2 vezes 1. Né? Então, vocês vejam que vai dar 1 mais ou menos, ó, 1 ao quadrado é 1, mais 4 vezes 2, 8, dá 9. Né? Sobre 2, vocês vejam que vai dar 1 mais ou menos 3 sobre 2. Se você somar 1 mais 3 sobre 2, vai dar 4 sobre 2, que é 2, que é uma das raízes. E a outra raiz é 1 menos 3 sobre 2, menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, um fator S menos 2 e o outro é o fator S menos 1, que são aqueles fatores que aparecem lá na decomposição em frações parciais, quando as raízes são reais e distintas, que é o caso que ocorre aqui. Né? Fazendo a decomposição, né, foi possível separar, então, aquela fração na soma dessas duas, que são mais simples, né? E a vantagem disso é que, uma vez separadas, né, elas permitem a determinação da transformada inversa dessas duas, 1 sobre S mais 1, como sendo E na menos T, é um caso particular, então, né, daquela fórmula ali constante no livro, e 1 sobre S menos 2, que corresponde, na transformada de Laplace inversa, à função E na 2T. Uma vez que tu chegou, né, na função de variável t, y de t, aí o processo, né, está terminado. Você obteve a solução do problema de valores iniciais através da aplicação sucessiva da transformada de Laplace, das propriedades da transformada de Laplace inversa e
a decomposição em frações parciais neste caso. Então é isso, pessoal. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento da aula de hoje, tá? Deixa eu só comentar com vocês que na sexta-feira, né, haverá aula, né? E na semana que vem, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que teremos aulas presenciais. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu só ver. Vamos ver a coisa aqui, eu vou confirmar. Isso, dia 15 de setembro. Tá? Dia 15 de setembro teremos aulas presenciais, né? E também no dia 17. Então, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou abrir lá um formulário de inscrição, né? Para que quem tiver interesse, né, pode confirmar a inscrição ali e assistir a aula lá no prédio 32. Para quem não assistir, aí a aula será gravada e será publicada depois no YouTube, mas não haverá transmissão em tempo real da aula, tá? Então, quem não for, deverá assistir a aula depois, beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Tem uma, sir. Pode falar. Não tenho dúvidas. Ah, tá. Beleza, então, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Eu sei que foram muitas informações, mas essa é a lógica aqui do processo, tá? E a gente vai trabalhar, então, nas próximas aulas com essas propriedades aí. Boa noite para vocês. Boa noite.